Câmara dos Deputados aprovou com folga a nova Previdência. Agora a proposta segue para o Senado. E será que lá os senadores vão desidratar essa proposta? Essa é a pergunta que eu faço para o meu entrevistado de hoje, o doutor Quioche Arada, ou jurista especialista em reforma tributária. Doutor Arada, um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, começamos falando aí da reforma da Previdência, passou aí pela Câmara dos Deputados, está sendo votado, estamos conversando hoje, sexta-feira. O Rodrigo Maia, presidente da Casa, ainda está apreciando aí os destaques. Foram mais de 90 destaques apresentados, 14 votados e começa aí a questão. Esses destaques seriam necessários realmente? Tem o poder de desidratar a economia do governo aí, que é o tão sonhado 1 trilhão do Paulo Guedes? Pois é, Viviane. Essa questão de emendas, destaques, que vão desidratar a proposta inicial, é muito discutível, né? Começou com uma proposta de economia de 1 trilhão e alguns quebrados ao longo de 10 anos. Depois, a cada votação, eles foram diminuindo, né? E ao texto básico aprovado, dava uma economia de 987 bilhões em 10 anos. Agora, com alguns destaques aprovados, né, foi reduzindo, primeiramente, em torno de 100 bilhões. Depois, diz que, com rejeição de alguns destaques, se ficaram a redução em torno de 50, 60 bilhões. Eu não acredito nesses cálculos, né? Eles têm bola de cristal, como é que é? Em fração de segundo, eles calculam a quantidade de valor que vai diminuir em termos de economia em 10 anos. Não é possível calcular com tamanha velocidade, né? Porque se eles tivessem condições de operacionalizar esses cálculos assim em curto prazo de tempo, então eles deveriam calcular o impacto financeiro, o equilíbrio atuarial e financeiro para os próximos 2 séculos, né? Então, me parece que há um certo exagero, né? Doutor Quioche, o senhor, na sua visão, essa proposta da reforma da Previdência é realmente, como prega o governo, é justa para o país? Bom, se é justa ou não, eu não sei, porque o conceito de justiça varia de uma pessoa para outra, né? Não há um conceito objetivo de que seja justa. A grande verdade é que o governo apostou tudo nessa reforma da Previdência. Não é? É o que a gente chamava aí de um apocalipse, né, previdenciário, né? Exatamente. O ministro Paulo Guedes chegou a fazer uma seguinte afirmativa: ou aprovam a reforma da Previdência ou o país quebra, né? Foi uma série de ameaças. Então, isso já dá uma ideia do conteúdo dessa reforma previdenciária. É que a reforma dita previdenciária não fica apenas no aspecto da Previdência. Isso a gente vem falando desde o início, quando o senhor recebeu a proposta gigantesca, a primeira análise que o senhor fez dessa proposta foi realmente isso. Isso não é só uma reforma da Previdência. Exatamente. Quer dizer, seu conteúdo vai muito além de definição dos benefícios e a forma e as condições para a fruição desses benefícios. Isso seria a reforma previdenciária. Mas não, ela está aumentando brutalmente a carga tributária. Não bastasse a reforma tributária que está em andamento, em paralelo, né? No próprio bojo da reforma previdenciária, você tem um aumento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta de uma forma subreptícia, né? Aumentando essa receita. Até o caso dos servidores públicos, que chega aí um imposto até de 22%, não é isso? Então, estão fazendo estabelecendo uma tributação progressiva, né, em função da faixa
de vencimentos, embutiu-se um aumento brutal da contribuição social sobre o lucro líquido do setor bancário, né? E tem também a diminuição dos benefícios da assistência social, que não tem nada a ver com previdência social. Estão mexendo com aspecto financeiro, né? Deslocação de uma verba do PAT para outros setores. Então, é por isso que o governo estava apostando na reforma previdenciária como um instrumento indispensável à retomada do crescimento, né? Doutor Caucho, antes de falar da retomada do crescimento, eu queria que o senhor só falasse um ponto positivo aí da reforma, que na verdade há 2 décadas se discutia, era realmente a idade mínima, né? Que o país realmente precisava de uma idade mínima. Aí a idade mínima aí foi satisfatória, apesar das vários destaques dos deputados aí, acrescentar aí a bancada feminina já conseguiu reduzir a proposta para as mulheres, talvez os professores entrem no bolo, os policiais também vão entrar no bolo, mas uma idade mínima realmente era necessária. Sim, eu acho que era ponto nevrálgico da reforma, versava sobre idade mínima, né? Que no projeto original era 60 anos para ambos os sexos, né? Aí o presidente Bolsonaro saiu do hospital e mandou fazer um aditivo lá para alterar 60 anos para homens e 55 para as mulheres, né? Agora, eu acho que a mulher tem que ter o seu tratamento diferenciado, mas no devido tempo, né? Enquanto na ativa, realmente mulheres têm mais encargos, educação da prole, afazeres domésticos, etc. Mas, né, depois de encerrada a vida ativa, cair na aposentadoria, não vejo a razão para fazer essa distinção, né? E é verdade que esse mesmo princípio aí que o senhor aplica para a mulher, se aplica ao professor, né? Ele deve ser muito mais valorizado durante a vida acadêmica, né, do que na sua aposentadoria. É verdade. Isso se aplica igualmente para professores e aplica também para os policiais. Uma vez eu critiquei a inclusão da Polícia Militar do Estado e Corpo de Bombeiro Militar dos Estados dentro da reforma. Isso caiu. Certo. Caiu porque isso não é matéria de competência de cada estado, cada município. Mas, na sua opinião, não complica isso? Estados e municípios agora discutirem a sua previdência, vai ser um embate grande. E nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, vai ser guerra por todo o país, com certeza. Exatamente isso que os governadores queriam evitar. Então, queria aproveitar o embalo da reforma previdenciária, que conta com 50 e tantos % de apoio da população, para empurrar a goela abaixo essa reforma para aplicar no âmbito estadual e municipal. Certo. Agora eles vão ter que arcar o ônus do desgaste político se eles quiserem seguir o passo da União. Mas isso caiu. Todavia, causou um reflexo. Eu falei que isso vai dar efeito cascata, não deu outra. Então, essa proposta de tratamento privilegiado para policiais ficou apenas na esfera federal. É a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Metroviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, porque a folha é pago pelo cofres da União, a Polícia de Segurança Legislativa, e entrou também de contrabando os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos, né? Então, esses têm um tratamento privilegiado em termos de aposentadoria. A idade mínima caiu para 53 anos homens e... Não, é isso? 55. Eu não tenho esse dado, não. 53 homens com 30 anos de contribuição. Certo. E mulheres, acho que é 52, com 25 anos de contribuição. Então, isso que estão falando que deu uma desidratada no valor da economia, em torno de 10 bilhões.
né? E, doutor Kiyoshi, voltamos aí à retomada de crescimento do Brasil diante a reforma da Previdência. A gente vem falando aí há muitos meses, há 5 meses, na verdade, desde que o governo entregou a proposta lá em fevereiro na Câmara dos Deputados, a gente vem falando que o país enfrenta aí esse caos previdenciário, né? Esse apocalipse previdenciário. Se a gente não aprovar a reforma da Previdência, o país não volta a crescer. E agora, o país tem essa segurança de retomada do crescimento só com a reforma da Previdência? Eu sou meio cético nesse aspecto, porque a reforma foi montada em cima de uma realidade existente que estava a indicar necessidade de eliminação do déficit, né, na Previdência em torno de 195 bilhões. Nunca ninguém se preocupou em analisar as causas daquela situação deficitária. Então, se você não combateu as causas, eu acho que a médio e longo prazo vai retornar à situação deficitária. E depois, a causa não precisa ir muito longe, né? A causa principal está no tamanho da máquina governamental, tamanho da máquina do Estado, né, que não cabe dentro do PIB. Não é? Quando se faz, por exemplo, uma reforma, um aumento tributário para equilibrar as finanças, por conta desse aumento já dobraram as despesas de custeio. Não é? Então, assim, não há reforma que dê certo. Né? Então, nos primeiros meses até pode, né, ajudar a alavancar a economia, mas depois a coisa vai se ajustando, as despesas vão aumentando, não é? Então, de maneira que, em última análise, a população vai ter uma grande frustração por conta dessa campanha de que a reforma previdenciária vai dar uma alavancada na nossa economia, não é? E vamos sair do buraco. Eu acho que eu sou muito cético nesse aspecto. E, doutor Kiyoshi, na verdade o senhor fala aí da população, que a população vai ter aí uma grande decepção, porque a retomada da economia não vai ser tão grande assim, mas também quem estão decepcionados aí, os empresários estão decepcionados, que estão aí guardando dinheiro, tem uma demanda de investimentos represada aí devido aí às reformas que estão sendo discutidas. E esse empresário, em que momento o senhor acredita que ele vai retomar aí a confiança no país e voltar a investir? Eu acho, o empresariado em si, ele não tem muita confiança na ação governamental, não é? O governo não propicia uma infraestrutura nacional necessária para o desenvolvimento da economia, existem problemas de logística, de transporte, inclusive a nível de exportação, não é? Nós não temos instalações portuárias adequadas para fazer fluir todas essas toneladas de grãos que vão para o exterior. Às vezes falta, inclusive, energia elétrica também, né, para as indústrias. Então, o empresariado brasileiro nunca confiou muito na ação da política governamental. Mas pode, não em função da reforma, em função das novas perspectivas que se abrem com o acordo Mercosul-União Europeia, pode trazer alguns estímulos de investimento de capital no Brasil. Não é? Daria, seja um crescimento muito grande na nossa economia, principalmente no setor de agronegócios, né? Esperamos, então, doutor Kiyoshi, que pelo menos esse acordo aí da União Europeia com o Mercosul realmente aí anime o empresariado brasileiro e que retome o crescimento da economia. Doutor Kiyoshi, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Obrigado você, obrigado. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!